Rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês. Não sei o horário que vocês vão assistir esse vídeo definitivamente. Estou gravando bem cedinho, 5 horas da manhã, mas vou subir ele em um horário um pouquinho acima por conta do nosso último vídeo que foi postado. É importante demais que você deixe uma opinião para eu saber o que você quer assistir. Eu peguei algumas opiniões lá, colhi várias e a gente já vai começar a aplicar. Lembrando também que aqui a gente parou um pouquinho com o conteúdo, mas nos outros canais continuaram. Então não importa o que digam, o canal Esporte Alternativo, esse conteúdo específico é um conteúdo que se encaixa um pouquinho mais no esporte alternativo, mas eu estou trazendo para cá porque eu sei que o alcance aqui é maior. Então olha só, galera. Esse foi o conteúdo que foi publicado pelo Desimpedidos no Instagram, mas que rodou aí na internet, os principais blogs, os principais sites e fontes de notícias a respeito do futebol repercutiram essa notícia que está centralizada no GE Internacional, Futebol Internacional, que a FIFA propõe 5 substituições por equipe para lidar com a maratona da retomada do futebol. Uma pequena leitura. A entidade sugere mudanças temporárias na regra, né, para que os times administrem. Então veja bem, temporária. Para que os times administrem essa situação nova do futebol. Lembrando que alguns países tomaram algumas medidas, outros tomaram outras, e não é o assunto definitivo para cá, quem sabe para a live do Não Importa o que Digam. Lembrando também que eu estou deixando na descrição os meus outros 2 canais, tá? Esporte Alternativo e Não Importa o que Digam, porque são notícias e tratativas, mesmo sendo futebol, de maneiras diferentes, então é importante aí que, se você gosta do trabalho, acompanhe os outros 2 canais também. E aí, galera, é o seguinte, eu acho um pouco curioso como algumas páginas, elas tratam essas notícias, joga pra torcida, vê o que a torcida vai falar, depois a gente se posiciona. Porque é meio difícil de se posicionar, eu concordo, eles colocaram assim, opinem. Então, enquanto eu printei aqui, mais de 1.100 comentários já tinham na publicação, dos mais diversos. Então eu li alguns comentários também, antes de gravar esse vídeo, e eu tenho uma situação um pouquinho diferente para tratar com vocês, e é o que eu tenho buscado aqui. Tá faltando notícia? Mas dá pra gente fazer vídeo argumentativo, que eu acho tão legal quanto notícia, não sei o que vocês acham. Eu entrevistei o Toninho Cecílio falou de diretriz, que precisa ser tomadas, precisa ter um conjunto de situações para que aconteça, esse conjunto de situações, para serem tomadas algumas medidas. No entanto, ele vê que acontece algumas situações e poucas medidas. Então isso foi tratado na entrevista, foi uma entrevista de 1h40. Eu sei que nem todo mundo tem a paciência para assistir, mas caso você queira ver, que é uma entrevista que se fala muito de futebol, estou deixando o card aqui em cima, que é da entrevista com o Toninho Cecílio, depois você me conta o que você achou. E aí, rapaziada, a respeito especificamente dessa mudança temporária da regra de 5 jogadores, eu quero trazer para vocês do ponto de vista tático do que pode mudar. Vamos lá, gente. Quando se pensa num elenco forte, se pensa também nos reservas. Então, quanto mais você tem capacidade de elenco para poder mexer em um determinado sistema, mais você vai pensar que você pode ter peças para mudar o jogo de xadrez do futebol. Quando você engessa o teu time num sistema, por exemplo, 4-2-3-1, é porque você não tem peças que possam variar um sistema de jogo. E também porque quando você tem um 4-2-3-1, você vai pensar o seguinte, eu tenho um sistema posicionado com 2 pontas ou 2 meias, meia direita e meia esquerda, pode ser um meio armador ou não, e um centroavante lá na frente. Isso eu estou falando do meio para frente, né? A configuração para trás eu acho que não conta tanto. E quando você pensa no 4-2-3-1 é que você já fala assim, bom, no meu reserva eu tenho 3 substituições. Na zaga dificilmente eu vou mexer. Eu posso mexer característica de lateral, eu posso estar mexendo, colocando mais um meia, ou eu posso ter um ponta que pode atuar dos 2 lados. Com 5 substituições, você pode ousar um pouco mais. E eu acredito, é uma opinião que eu tenho já tem um tempo, quando o futebol começou a se tornar um esporte muito mais de performance do que propriamente um futebol jogado, que a gente via nos anos 90 para trás, eu acredito que 3 substituições é pouco. No meu ponto de vista, eu vou tentar defender essa tese aqui. Quando você vê o futebol brasileiro, praticamente 80% ou mais das equipes, e você pode fazer esse estudo você mesmo no SofaScore. Pega o SofaScore, que é um dos sites, ou qualquer outro que seja da sua preferência, e vai estudar os sistemas de jogo. Você vai perceber que a grande maioria dos times
utilizam 4-2-3-1 com variáveis, tá? Que aí são 4-2-3-1, alguns com meia um pouco mais recuado, outros com um ponta mais avançado, que aí parece mais o 4-3-3, mas vocês vão perceber que a grande maioria dos times do futebol brasileiro jogam espelhado. Jogam espelhado justamente por quê? Porque as equipes não têm peça de reposição suficiente, talvez, para o treinador ousar um pouco mais. Quando você aumenta para 5 substituições, você vai fazer com que as equipes que tenham mais elenco, elas passam a ter mais poderio de elenco. Você pega o Palmeiras, por exemplo, e o Flamengo. Vamos pegar essas duas equipes. O Flamengo tem alguns reservas aí que muitos times do futebol da Série A não tem. Aí eu vou lembrar por cima, sempre eu não lembro todo o time do Flamengo, mas o caso do Pedro, do próprio Pedro Rocha, e vou esquecer de outros aí, mas enfim, o Flamengo tem um bom time reserva e contratou bem, né, pensando já nesse time reserva. O próprio Palmeiras também. A gente vai discutir agora porque existem peças do Palmeiras um pouco desgastadas, mas tem um Gustavo Scarpa numa possível reserva, o próprio William Bigode, que a gente não sabe se é titular ou reserva, e o Palmeiras tem uma condição de mexer. Já teve mais essa condição, né, quando tinha um Roger Guedes, um Keno, agora talvez tenha um pouco menos, mas tem essa condição de mexer na estrutura. Então, a questão que eu quero defender aqui para vocês e que eu quero colocar para vocês é o seguinte: com esse aumento de 5, né, mesmo que é algo temporário, vocês não acham que equipes como o Palmeiras e o próprio Flamengo vão ter ainda mais condições de mexer no seu sistema de jogo? Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu coloco para debate é: será que agora, tendo mais possibilidade de mexer no time, os treinadores vão ser mais ousados? Ou seja, sair de um sistema para ir para um outro sistema, porque você tem mais possibilidade para mexer? E explico. Às vezes você entra numa 4-3-3 com um volante de marcação, podendo variar esse sistema para uma 4-1-3-2, colocando um meia a mais ou um atacante a mais. Vocês acham que isso pode acontecer de maneira positiva? E mais, vocês pensam que a estrutura do futebol tem que ser algo a não se mexer? Ou seja, nas substituições, vocês acham que nunca tem que se mexer nessa questão de 3 substituições e jamais o futebol pode ter 5 substituições? Na questão de performance, aí completando a pergunta, vocês acham que isso mexe positivamente para a performance ou negativamente, pensando que você vai conseguir descansar mais o seu time numa segunda etapa? Bom, galera, esse era o arquivo que eu queria trazer para hoje, para realmente a gente ver o comentário aqui no chat, trazendo essa possibilidade, que foi uma notícia vinculada por vários portais, para a gente levar para a live. E aí sim a gente consegue ter um debate muito mais amplo a respeito do assunto. Se gostou do vídeo, não esquece de apontar com like e comentar aqui embaixo também. Tamo junto, até a próxima e valeu!